Fala pessoal, estamos no ar com mais um episódio da série de entrevistas aos candidatos ao Quinto Constitucional. Dessa vez com a doutora Acácia, não é isso? Isso, a Cássia Leles. Doutora Acácia, eu vou pedir que você se apresente para a nossa audiência. Você tem 3 minutos. Bom, eu sou a Cássia Leles, sou advogada há 37 anos, professora universitária há 25 anos. Iniciei minha carreira no interior do estado, trabalhando no município de Riachuelo. E depois do início, né, começando pelo eleitoral, né, direito eleitoral foi o primeiro tipo de trabalho que eu iniciei. E depois foi começando a trabalhar com a administração pública. Depois de alguns anos, né, 2 ou 3 anos, eu vim morar em Aracaju. Na realidade, eu sou nascida e criada na cidade de Aracaju. Sou a primeira da minha família a entrar no mundo do direito e depois disso já trouxe outros, né, irmãos, sobrinhos que também estão na área e agora filho também. Essa é um pouco da minha trajetória. Eu depois iniciei fazendo curso de pós-graduação, o que me fez levar a ser professora, né? Docente. Fui contratada pela Universidade Tiradentes e aí comecei no ano de 2001 na Universidade Tiradentes. De lá para cá foi também necessário aperfeiçoamento também acadêmico. Então eu fiz mestrado, fiz doutorado e depois também essa é uma trajetória que me permite também a produção de trabalhos científicos, de produção de capítulo de livros. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória que ela concilia a advocacia com a docência. Entendo que essas duas áreas, elas se complementam, né? Uma contribui com a outra, fazendo com que a gente faça um trabalho de excelência. Então, eu tenho trabalhado durante todos esses anos especificamente com atuação voltada aos direitos humanos, tá? Então, a minha especialização, tanto no mestrado como no doutorado, ele enveredou pelos direitos humanos. Trabalho com crianças e adolescentes, com pessoas em situação de vulnerabilidade, violência contra a mulher, violência contra pessoas LGBT. Então, essas são pautas caras, importantes e necessárias que eu carrego na minha trajetória e que eu defendo. Então, são pautas importantes que eu pretendo também defender, né, enquanto representante da advocacia e da sociedade no tribunal. Muito obrigada, doutora Cássia. Você, na verdade, foi quase ali no tempo. Precisa. Bom, vou começar a nossa série de perguntas, certo? E a nossa primeira pergunta é o seguinte: o que significa para você representar a advocacia dentro do Tribunal de Justiça e como você pretende manter esse vínculo vivo no dia a dia da magistratura? Essa é uma pergunta importante, interessante, né? Porque muitos até são contrários a exercício do quinto constitucional, defendendo somente os magistrados de carreira, mas eu entendo a Constituição Federal, justamente ela abre espaço para o exercício de um representante tanto do Ministério Público como da advocacia. Por quê? Porque são pessoas que estão lá na ponta, né, que estão diretamente ligadas aos casos práticos à sociedade e vão representar também o olhar a partir desse ângulo. Então, acho que a atuação da advocacia na magistratura nesse ponto é o que vai contribuir justamente pela pluralidade do olhar, né? Então, o olhar sensível da advocacia, que conhece muito mais pela experiência de atuar diretamente com a sociedade, com o jurisdicionado, vai permitir levar um outro olhar para o tribunal. Então, essa representação é muito importante, porque justamente aproxima o tribunal da sociedade. É esse papel que deve ser exercido, que com certeza, eu estarei representando tanto a sociedade como a advocacia. E eu pretendo manter isso sem esquecer de onde eu vim, sem esquecer dessas origens, né? Representando muito bem a sociedade e a advocacia, lembrando das necessidades do jurisdicionado, lembrando das necessidades de fazer valer também as prerrogativas da advocacia e a dificuldade que eu, nesses 37 anos, eu presenciei, eu vivenciei, e é isso que eu pretendo levar também para o Tribunal de Justiça.
senhora ainda tem tempo. Tá. Se dá por satisfeita? Não, então entendo que nesse aspecto, né, quando você estabelece aí essa ponte, eu penso que justamente a importância de estar lá um advogado nessa vaga é justamente fazer com que exista uma ponte entre a técnica, né? Porque aí você não vai se despir disso, é importantíssimo, mas também o olhar sensível. A sensibilidade é uma pauta necessária e que quem está vivenciando, quem conhece o outro lado, da advocacia. Então, na realidade, é para quebrar esses muros. Então, essa atuação, ela tem essa finalidade, essa representação e essa aproximação da sociedade, que eu acho que é fundamental. Perfeito, doutora. A nossa segunda pergunta, ela vai ter a ver, inclusive, com o que você falou agora. Sim. As decisões judiciais, elas muitas vezes envolvem direitos humanos e institucionais. Como você desenvolveu ao longo da sua carreira a capacidade de decidir com equilíbrio entre a razão jurídica e a sensibilidade humana? Veja, as normas jurídicas, né, as leis de uma forma geral, elas são necessárias que sejam observadas, que sejam cumpridas, mas muitas vezes elas por si só, elas não são garantidoras de direito. Então é necessário você entender e compreender que você vai julgar e ali você está decidindo sobre vidas, né? Sobre a realização ou não, o que vai transformar na vida daquelas pessoas. Então, não é só cumprir estatísticas, não é só cumprir números de processo, julgar, mas é julgar sabendo que você está com a responsabilidade de decidir destinos, de decidir vidas, né? Então, a sensibilidade, ela é super importante. E conhecer do outro lado, para quem está do outro lado, esse profissional que tem a experiência, a vivência e conhece, dialoga diretamente com o jurisdicionado, com certeza ele sabe, ele conhece muito dessas dificuldades e, portanto, ele vai estar lá como porta-voz desse jurisdicionado. E não esquecer, né, dessa representatividade. Eu acho que isso é fundamental. Isso faz com que a gente tenha mais empatia, mais sensibilidade e observância, justamente, de uma humanização do direito. Eu acho que isso é que é fundamental. Perfeito, doutora. A senhora ainda tem tempo? Não, mas pode... Tá, se dá por satisfeita? Sim. Perfeito. Nossa terceira pergunta é o seguinte: muitos advogados, eles sentem que o judiciário está distante da prática da advocacia. Cite uma experiência que ajudou a compreender essa distância e o que pode ser feito dentro do tribunal para reduzi-la. Veja, nesses 37 anos, né, de experiência profissional, me fez ver que algumas questões, né, foram várias as razões, me pede uma razão, mas eu tenho inúmeras situações em que a demora de uma decisão judicial, ela impacta diretamente na vida daquela pessoa. Então, a morosidade, né, fazer justiça com morosidade não é fazer justiça, né? Então, ela vai impactar diretamente. Então, você ter uma organização no seu, né, no tribunal, uma organização nos seus trabalhos faz com que você tenha decisões mais céleres, mais organizadas e mais responsáveis, e isso vai contribuir para fazer justiça. Então, justiça tardia não é justiça, é importante. E é justamente isso. Eu vi isso, eu percebi. O quanto. E isso ainda impacta também o exercício da advocacia. Porque, na realidade, você vai ser julgado na ausência de presteza na entrega para o seu cliente, quando ele está ansioso para o exercício do seu direito e, na realidade, acaba culpabilizando também o advogado. Então, isso tudo impacta. E, justamente por viver isso, por vivenciar isso durante tanto tempo, a gente sabe que a gente precisa da celeridade, a organização, né, no tribunal. Então, o nosso gabinete, ele vai priorizar uma organização que entregue de imediato, verificar, por exemplo, nessa organização, você selecionar, organizar aquilo que é mais urgente, né? Seja em relação às prerrogativas da advocacia, sejam demandas urgentes que precisam de decisões céleres. Então, tudo isso é necessário para você atender e entregar melhor para a sociedade o direito, né? O justo.
Então, entendo que essa é a contribuição que eu também posso levar na minha representação no tribunal, justamente por tudo aquilo que eu vivenciei. Então, várias questões que eu passei e que sabia que a demora na prestação jurisdicional é um prejuízo efetivo para o jurisdicionado e para o advogado, por consequência. Então, isso é de suma importância que a gente atenda de imediato os interesses da sociedade quando você vai impactar nesse número de decisões, na morosidade, que é uma realidade que nós vivenciamos, por mais que o tribunal ele receba prêmios, né? No Tribunal de Justiça é um tribunal que é premiado pela eficiência da sua prestação jurisdicional. Porém, você informar ao jurisdicionado, por exemplo, que o processo dele vai durar 2 anos e meio, com certeza ele não vai ficar satisfeito. Então, tem demandas, situações urgentes que precisam ser entregues de imediato. Então, são essas demandas que a gente vai priorizar, tanto que atinja, que impacta as prerrogativas do advogado, como também aquela que tenham demandas urgentes e os anseios da sociedade, né, que sejam, por exemplo, medidas liminares, tutelas liminares, e aí você tendo uma organização, com certeza você vai entregar um melhor resultado, uma melhor justiça. Perfeito, doutora. Ainda tem tempo? Não. Dá satisfeito. Satisfeito. Perfeito. A nossa quarta pergunta ela é voltada para o institucional da Balde, né? A Balde ela é uma escola de gestão. Sim. A gente aqui valoriza o crescimento da advocacia e do escritório de advocacia através da gestão. Temos vários conteúdos e cursos promovidos sobre gestão financeira, gestão de controladoria, gestão interna. E a gestão do escritório ela exige planejamento, liderança e responsabilidade. Sim. Quais aprendizados de gestão você levaria da advocacia para o exercício no cargo dentro do tribunal? Você já colocou, né? Esse tripé que é bem necessário. Eu acho que você tendo planejamento, né? Organização, comunicação, porque também é importante a comunicação. Então, todas aquelas pessoas que trabalham em conjunto, a comunicação ela é essencial para que funcione bem. Uma boa comunicação na liderança, na gestão, ela é essencial também para um trabalho mais eficiente. Então, por exemplo, a gente precisa de um planejamento, inclusive, de quais são as demandas, quais são as necessidades mais urgentes. Então, você trabalhar o que é prioridade. Então, essa organização, ela também demanda que você selecione, que você estabeleça quais são as prioridades na entrega da sua atuação. Então, isso também é importante. Então, essa organização, ela requer também uma definição dessas prioridades para que se possa entregar também com maior presteza para a sociedade aquilo que é necessário, né, que seja feito. Então, acredito que essa comunicação entre as pessoas que são geridas por esse desembargador também, né, no gabinete dele, para que possa ter um trabalho mais eficiente. A ausência de comunicação, ela também impacta na gestão. Então, entendo que todas essas questões aí, elas envolvem um trabalho, né, que vai impactar ou não na eficiência. Então, a partir da gestão de escritório, que também trabalho, a minha atuação ela é na área civil, familiarista, que demanda também questões de sigilo, né, de informações sigilosas. Então, também levar para o tribunal a importância de um dever de prestação, observando a ética, a responsabilidade, claro, na formação de um pessoal que cumpra as mesmas diretrizes do qual eu trabalho. Então, não adianta você ter um desembargador que é pautado nesse compromisso ético, de responsabilidade e de respeitabilidade, se ele não forma um grupo coeso que também preencha todos esses mesmos requisitos. Então, o gerenciamento de pessoas que cumpra também, que leve também os mesmos princípios éticos e morais e que, com isso, atue cumprindo, sempre lembrando da responsabilidade do julgamento daqueles processos. Então, as pessoas elas devem trabalhar de forma coesa, né? Sempre convergindo com os mesmos princípios e propósitos. Então, toda essa organização, no meu ponto de vista, ele vai impactar na eficiência da prestação jurisdicional. Perfeito, doutora.
Dá por satisfeita? Para finalizar, a gente tem uma quinta pergunta que o tema vai ser sorteado, certo? Sim. Bora lá, produção, bota na tela. Vamos pro sorteio. Bom, o tema foi valorização da advocacia e magistratura. Deixa eu pegar a pergunta. Um segundo. Tá na tela. Tá na O que você considera essencial para garantir que a advocacia seja ouvida e respeitada nas instâncias superiores do tribunal? Bom, eu tenho andado, né, por esse estado todo, tenho ouvido o clamor dos advogados e das advogadas, passei por muitos municípios aqui no estado de Sergipe e tenho conversado com a advocacia e exatamente essa é uma das reivindicações, né? A ausência. Eu mesmo, nessa minha trajetória, já passei por muitas dificuldades para ser ouvida, né, perante, seja juiz de primeiro grau, seja de segundo grau, e é indispensável. Isso é respeito às prerrogativas da advocacia. Então, os advogados, eles precisam ter espaço para conversar, para dialogar com os magistrados, e isso é de suma importância. Então, temos aí, primeiro, é importante esse canal aberto diretamente no gabinete do desembargador, dos desembargadores de uma forma geral. Claro que eu tenho que falar por mim, mas eu serei a voz também para conversar com os pares, né, com os colegas também, para que possam também seguir essa mesma linha, conscientizando da necessidade de oitiva da advocacia, e esse é um ponto essencial. Nós temos aí a questão também da sustentação oral também, que é uma demanda que, por exemplo, quem mora no interior do estado, você tem uma pauta que começa às 8 horas da manhã, numa sustentação oral, e muitas vezes o advogado vem lá de Canidé, né, 3 horas de viagem para chegar aqui, e muitas vezes o processo sai de pauta. E isso poderia ser facilitado mediante. Nós temos aí as tecnologias, e a tecnologia é algo que nos favorece, né? Então, sabendo de forma racional e responsável usar as tecnologias, ela aprimora a justiça, é mais eficiente e estreita distâncias. Então, acho que esse é um ponto também essencial, fundamental. Também acho que o tribunal, ele pode, né, no exercício da minha função, eu serei uma ponte de diálogo para o diálogo entre o tribunal e a advocacia, com a própria OAB, né? Ouvindo sempre de forma permanente quais são as necessidades, porque elas não se fecham ali, né? No momento em que você ocupa essa vaga, neste momento, não se encerra ali a minha representação na advocacia, ela se renova a cada dia. E, portanto, eu continuarei ouvindo a advocacia, quais são as suas necessidades, e serei, então, acho que, incentivando que o tribunal tenha esse canal aberto com a OAB, por exemplo, para ouvir os anseios da advocacia. Então, entendo que toda essa constante e contínua, porque, na realidade, hoje existem demandas, e amanhã podem se renovar, são novas demandas, portanto, tem que manter um diálogo contínuo, constante, para a advocacia, para saber quais são os seus anseios. Então, isso é indispensável. Penso que são várias as formas que você pode assegurar esse canal aberto para se manter esse diálogo contínuo entre a magistratura e a advocacia. Então, mais uma vez repetindo, no momento em que você toma posse enquanto desembargador, ali não se encerra a minha atuação como advogado. Essa atuação ela vai se renovar continuamente, tá? No dia a dia, principalmente no meu diálogo, na minha comunicação com aqueles que atuam no poder, no sistema judiciário. Então, é com esse diálogo contínuo que a gente vai ouvir, saber quais são os anseios e buscar atender, na medida do possível, a satisfação dessas necessidades, desses anseios da advocacia. Ainda tem tempo. Dá satisfeita? Dou sim. Pronto. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Sim. Muito obrigada pela presença, doutora Cássia. Boa sorte e sucesso na caminhada. Muito obrigada. Vamos lá, nossa audiência. Esse foi mais um episódio da série de entrevistas a candidatos ao quinto. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho
E podem abrir discussões no comentário, a doutora Cássia irá responder. Tchau, tchau.